Bem-vindos, caros alunos. Essa aula é uma sobre matemática financeira e esse módulo tratar de juros simples. Os termos de juros simples mais usuais são montante, que nós abreviamos pela tecla M, capital inicial ou simplesmente capital, que nós damos a abreviatura de C maiúsculo. O valor dos juros é dado pela letra J maiúsculo. A taxa de juros pela letra I minúsculo. E o número de períodos de capitalização, o número de períodos que esse capital vai estar exposto a essa taxa remuneratória, essa taxa de juros, que nós damos o nome de N. Bem, capital, segundo o Gustavo Oliveira, no livro Matemática Financeira Descomplicada, é a quantidade de dinheiro que esteja disponível em certa data para ser aplicado numa operação financeira, e esse capital recebe o nome, essa quantidade de dinheiro recebe o nome de capital. Nós vimos ali em cima que tem a letra C como símbolo, ou valor atual, ou ainda valor presente. Nós vamos ver muito essa nomenclatura quando nós estudarmos desconto e juros compostos. Bem, juros é o valor que remunera o capital. Capital é um fator de produção, né? E todo fator de produção ele tem sua remuneração específica. O financista, quando ele aplica um recurso numa empresa, o que remunera ele é o lucro. Alguém que aluga um bem imóvel, o que remunera esse bem imóvel é o aluguel. E o dinheiro, o que remunera esse capital, é os juros. Ou são os juros, né, para ficar em português mais correto. Bem, taxa de juros é a razão é uma divisão entre o valor dos juros pagos e o capital. É comumente expresso na forma percentual ou na forma unitária, também chamada de forma decimal. Aqui nós temos uma explicação de como se dá esse cálculo, a forma algébrica do cálculo de juros. Bem, as fórmulas utilizadas em juros simples são: juros é proveniente do produto entre o capital, a taxa de juros a que vai remunerar esse capital e o número de períodos que esse capital vai ficar sendo exposto a essa remuneração, né? Outra fórmula importante é montante. Montante é a soma do capital inicial, ou simplesmente capital, com os juros remuneratórios. Isso é bem intuitivo de nós termos esse conceito. Vamos lá. Para nós acharmos o montante, nós temos também uma facilidade, né? Se nós tivermos os juros, o valor do juros, o valor do capital, simples, vamos somá-lo. Porém, o montante ele também pode ser calculado a partir daquela fórmula dos juros ali em cima. Então, vamos substituir os juros por C vezes I vezes N. Assim, nós podemos ter, colocando C em evidência, montante é igual a C que multiplica 1 mais I vezes N. Uma coisa muito importante, a taxa de juros deverá estar na forma unitária quando nós formos fazer o cálculo. Outro ponto muito importante é a taxa de juros e o período de capitalização deverão estar na mesma base de tempo. Se a taxa está ao mês,
o tempo, o período de capitalização deve estar em meses. Se a taxa está em ano, o período de capitalização deve estar em anos. E isso nós vamos ter que converter ou a taxa de juros ou o período de capitalização. Bem, exercício, nós vamos fazer o primeiro exercício, que é bem simples. Vamos lá. Você fez um empréstimo de R$5.000 a uma taxa de juros simples de 12% ao ano, a ser pago em 2 anos. Quer dizer, esses juros que vai remunerar esse capital vai ser exposto a uma taxa de juros pelo período de 2 anos. Qual valor deverá ser pago para a quitação da dívida? Opa, nós estamos falando de montante, nós não estamos falando somente dos juros. Então, podemos já utilizar aquela última fórmula que derivou das outras anteriores, qual seja, montante é igual capital que multiplica 1 mais I que multiplica N. Eu sempre coloco os dados do problema à parte, porque isso facilita a interpretação. O problema quer o montante. Nós temos o capital, nós temos a taxa I de 12% ao ano ou 0,12%. E o período em anos. Bem, aquelas restrições que nós vimos, a taxa de juros deve estar na forma unitária. Bem, nós já temos ela aqui na forma unitária. E o período que vai ser exposto o capital a essa taxa de juros, ou período de capitalização, tem que estar na mesma base da taxa de juros. Então, vejamos, a taxa de juros 12% ao ano e o período de capitalização 2 anos. Bem, vamos aplicar diretamente na fórmula. Se R$5.000 é o capital, que multiplica 1 mais 0,12, que é o I. Aqui o I na forma unitária, vezes 2, que é o período que ele vai ficar exposto. 2 o quê? 2 anos. Alguns alunos insistem em esquecer aquela regrinha básica que nós primeiro efetuamos a multiplicação ou a divisão, tá? Para depois efetuar a soma, porque senão vamos ter um erro que tecnicamente se chama chabu. Dá chabu no final, dá um erro brutal. Vamos lá. Seguindo aqui, 5.000 vezes 1 mais, efetuando 0,12 vezes 2, 1 mais 0,24. Montante será igual ao produto de 5.000 vezes 1,24. Então, nós temos que o montante gerado é de R$6.200. Bem, vamos para um segundo exercício. Nesse exercício, nós temos a seguinte questão. Uma empresa toma um empréstimo de 150 mil a uma taxa de 1,8% ao mês, no regime de capitalização simples. A pergunta: qual o valor será do juro, né, que é a remuneração desse capital, que será cobrado em... Na realidade, é um exercício com 4 variações. Primeira, 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos. Os dados do problema que sempre nos ajudam a mentalizar. Juros é o que vai ser pedido. O capital tomado emprestado é de 150 mil. E a taxa de juros e 1,8% ao mês ou 0,018 ao mês. O N, nós temos diversos períodos expostos no problema. Vamos lá. Primeira solução da questão A, da letra A. N é igual a 3 meses. Podemos notar que N, o número de período de capitalização e a taxa estão na mesma base de tempo. Oba! Não temos que fazer alteração nenhuma. Então,
Vamos calcular os juros. Usando a fórmula básica dos juros, juros é igual ao capital vezes a taxa I de 0,018, a taxa na forma unitária, vezes o tempo que esse capital vai ficar exposto. Então, temos que os juros remuneratórios desse capital de 150 mil em 3 meses será de R$ 8.100. Vamos para o segunda questão, que é a letra B. Letra B. N igual a 6 meses. Note também que não há variação nenhuma. A taxa está em meses e o período de capitalização está em meses também. Vamos lá. Juros é igual a 150, que é o capital tomado emprestado, 0,018, que é a taxa de juros, vezes 6, que é o período de capitalização. Juros é igual a 16.200. Opa, exatamente o dobro do anterior. Por quê? Ele ficou no dobro do tempo exposto à mesma taxa de juros. Vamos para o terceiro, que é, vamos gerar um complicador, né? Vamos lá. Na questão C, nós vemos que o N é igual a 1 ano. Opa! A base de tempo é diferente. O período de capitalização está em ano e a taxa remuneratória de juros está em meses, de 1,8% ao mês. Então, nós temos duas soluções para esse problema. A primeira solução, converter a taxa de juros de mês para ano. Como fazemos isso? Simples. Um ano tem 12 meses, então vamos multiplicar 0,018 vezes 12. Vamos achar 0,216, 0,216% ao ano, ou 21,6% ao ano. Vamos colocar na nossa fórmula geral lá de juros simples e vamos achar juros é igual a 150 mil, que é o capital tomado emprestado, vezes 0,216, que é a nossa taxa de juros anualizada, certo? Vezes o número de período que ele vai ficar exposto, que é 1 ano. Vamos lá, temos os juros igual a 32.400. A segunda hipótese que nós podemos fazer é converter o número de período de anos, de um ano para meses. De ano para mês, a base do tempo. Então, 1 ano igual a 12 meses. Vamos lá. Juros é igual a 150 mil, que é o capital tomado emprestado, esse Czinho aqui, vezes 0,18, que é a nossa taxa de juros ao mês, vezes 12 meses, que é o período que esse capital vai ficar exposto para ser remunerado. Vamos lá, juros igual a 32.400. Então, nós vimos que as hipóteses estão certinhas. Na questão D, nós temos que o período agora são 2 anos. Vamos promover a mesma solução. Vamos, na primeira hipótese, converter a taxa de mês para ano. E ela vai ser 0,216 ao ano. Vamos lá. Juros vai ser igual a 150 mil vezes 0,216 vezes 2 anos, que é o período de exposição desse capital. Juros, 64.800. A segunda hipótese, converter o número de períodos N em ano. Ou seja, de 2 anos, nós temos 24 meses. Nós vamos converter de ano para mês. Melhor dizendo. Vamos lá. Então, juros é igual a 150 mil, que é o capital aplicado nesse empréstimo, que é o capital tomado, vezes 1,8% ao mês, ou 0,018 na forma unitária, vezes 24 meses que esse capital vai ficar exposto a essa remuneração.
Novamente, juros vai ser igual a 64.800, mesma coisa. Um novo exercício, nós vamos tomar, um agente financeiro vai aplicar R$85.000 por 5 meses. E nessa aplicação ele obtém um rendimento de 3.825. A pergunta é, que taxa de juros remunerou essa aplicação? Novamente, eu coloco os dados do problema para facilitar nosso entendimento. Vamos ver que os juros informado é de 3.825, o capital aplicado 85.000, a taxa de juros é o que o problema quer da gente, e o período que esse capital ficou exposto a essa taxa de juros é de 5 meses. A fórmula básica que nós vamos utilizar é juros é igual a capital vezes taxa vezes período que esse tempo que esse capital ficou exposto. Mas nós queremos o I. Como nós vamos fazer? Simples, vamos isolar esse I. O C e o N estão multiplicando aqui o I, eles dois passam para o outro lado dividindo o J. Então, a taxa de juros vai ser igual ao juros, o valor dos juros, dividido pelo capital vezes o número de períodos. Vamos lá colocar isso matematicamente? I é igual a 3.825 dividido por 85.000 vezes 5. 5 é o quê? O número de meses que esse capital ficou aplicado. 85.000, o capital que nós aplicamos. E 3.825, os juros remuneratórios. Vamos lá. Queremos descobrir a taxa. A taxa vai dar da relação da razão entre 3.825 e 425.000. O I vai ser igual a 0,009 ao mês. Opa, essa forma aqui é a forma unitária, corretíssimo. Porém, se for pedido para ser informado na forma percentual, nós podemos fazê-lo como? I é igual a 0,09 vezes 100, que é igual a 0,9% ao mês. Ok? Espero ter contribuído com vocês e bons estudos. Um abraço, tudo de bom.